puderem deixar os microfones e as câmeras desligadas, quem não for participar e falar agora, porque facilita a transmissão também. Bem, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos. É um prazer, é uma honra compartilhar essa noite com vocês aqui. Vamos dar início aos trabalhos. Apresento, cumprimento e agradeço em nome de todos os presentes a nossa presidente, doutora Flávia Costa. Agradeço o apoio da AMML, Associação Mineira de Medicina Legal, que nos cedeu aqui a brilhante presença da doutora Lena. Apresento a nossa comissão científica, doutor Guilherme Chaves, doutora Paula Fonseca, doutor Marcelo Caleal, doutor Antônio Xavier, doutora Lorena Barcala e Fernando Esberar, esse moderador quem vos fala. Nossas sessões acontecem às segundas terças-feiras de cada mês, às 20 horas. O tema da nossa próxima sessão será Perícia Médica é especialidade, não é oportunidade. Será no dia 11/4, se não estou enganado. A gente vai enviar o folder e o link ainda para vocês. Bem, já pedi para desligar as câmeras, os microfones. Vou apresentar os nossos palestrantes e debatedores de hoje. Palestrante, doutora Lena Lapertosa, presidente da AMML, Associação Mineira de Medicina Legal, médica legista, ex-diretora do INLAR, Instituto Médico Legal André Roquette, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nosso debatedor, doutor Négis Monteiro Rodarte, presidente da Comissão de Direito Processual Penal e conselheiro seccional da OAB Minas Gerais. Correto, doutor Négis? Doutor Ricardo Sávio de Oliveira, juiz de direito, primeiro presidente do Tribunal do Júri do TJMG, vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, Ana Magis. O apresentador, doutora Lena, terá 30 minutos e os debatedores 15 minutos cada um depois disso. Após os debatedores, a doutora Lena terá mais 15 minutos e os debatedores, então, respondem por mais 10 minutos. Ao final, se tivermos tempo ainda, vamos tentar responder as perguntas dos convidados aqui presentes no chat, tá? Essas perguntas serão feitas no chat, nós vamos selecionar as que nós tivemos tempo para responder. Lembrando que nossas ideias podem ser divergentes, não somos obrigados a concordar com todos o tempo todo, mas, com certeza, os nossos eventos são caracterizados pela urbanidade entre os presentes. Doutora Flávia Costa, nossa presidente, a senhora tem a palavra, por favor. Boa noite a todos. Gostaria, inicialmente, de agradecer a presença de todos vocês nessa terça-feira. Excepcionalmente, nós estamos iniciando as nossas sessões clínicas da gestão 2023-2027 da BML-PM Regional Minas Gerais, em uma terça-feira que não é a segunda do mês, porque as nossas sessões ocorrem nas segundas terças-feiras do mês, e a gente tem programação até dezembro. Eu gostaria de agradecer enormemente o apoio da Associação Mineira de Medicina Legal, em nome, né, da presidente, doutora Lena Lapertosa, nossa ilustre palestrante. Gostaria de agradecer aos debatedores, doutor Négis Monteiro Rodarte, e ao excelentíssimo doutor Ricardo Sávio de Oliveira, pela brilhante presença, e agradecemos a todos os partícipes, e a gente ressalta que as nossas sessões, elas são feitas em um ambiente de urbanidade, sempre com respeito às opiniões adversas, e tenham todos
uma ótima noite de estudos e aquisição de conhecimentos. Muito obrigada. Doutora Lena, a senhora tem 30 minutos. Quando chegar em 28 minutos, eu vou avisar, 2 minutos, mas a senhora fique à vontade para continuar a sua apresentação, tá? A senhora tem a palavra. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. O Fernando já me apresentou, né? Eu sou médica legista aposentada, entrei na Polícia Civil, aqui em Minas nós somos da Polícia Civil, em 1990, aposentei depois de 28 anos, um trabalho contínuo, e sem querer aposentar, fui empurrada para aposentar, né? E atualmente eu sou a presidente da Associação Mineira de Medicina Legal. Eu quero agradecer inicialmente ao doutor Fernando e à doutora Flávia Costa, né, presidente e vice-presidente da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, pelo honroso convite, né. Estou muito satisfeita de poder falar para vocês todos, né, e quero saudar os nobres colegas debatedores, né, o meritíssimo juiz doutor Ricardo Sávio e o advogado doutor Négis Monteiro Rodati. Espero poder trazer alguma coisa de nova para vocês, né. Quero saudar também o doutor Thales, superintendente de Polícia Técnico-Científica, a doutora Naraí, diretora do Instituto Médico Legal André Roquette, e o doutor Jordani, presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, que estão aqui assistindo, e todos os outros amigos que estão aqui assistindo e os colegas que vieram me assistir. Bom, várias pessoas me perguntam, a Associação Mineira de Medicina Legal não é a mesma coisa da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas? Temos funções coincidentes, sim, né, porém temos funções diversas também, né. A Associação Mineira de Medicina Legal cuida dos médicos legistas e da medicina legal de Minas Gerais. Ela é uma associação antiga, fundada em 1969, né, e eu trouxe basicamente, rapidamente, o estatuto aqui, né, que a AMML tem como objetivo social congregar médicos legistas de Minas Gerais para que eles possam promover a medicina legal sobre todos os aspectos, no campo da ciência, da tecnologia, da pesquisa, e tem também a finalidade particular de defender os interesses da categoria junto aos órgãos governamentais, como entidade reivindicatória. Então, a gente faz, às vezes, um sindicato para os médicos legistas também, ok? O tema que me foi dado é cadeia de custódia e medicina legal, né? Cadeia de custódia é um tema extremamente importante, né, para que não se perca, né, a qualidade dos vestígios e para que esses vestígios sejam preservados, né. Nós vamos dar uma passeada no Código de Processo Penal. Essa aqui é a redação original do Código de Processo Penal, né, que datava de 41, e a gente vê assim, não vê uma citação de cadeia de custódia, vê pingos de preocupação aqui e acolá a respeito dos vestígios e da cadeia de custódia, né. Então, no capítulo 2, né, na redação original do exame de corpo de delito e das perícias em geral, né, o artigo 158, que nos norteia, quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, né. No artigo 66, tem vários parágrafos, né? Num parágrafo único, serão arrecadados e autenticados todos os objetos encontrados, só que a finalidade é para a identificação do cadáver. No 169, a autoridade providenciará para que não se altere o estado das coisas até a chegada do perito, né? Nas perícias, no 170, para guardar o material suficiente para uma nova perícia, né, para contraprova, né, e no 175, dos instrumentos empregados na infração, que deverão ser submetidos a exame pericial também. Bom, de lá para cá, de 1941 até 2019, né, a cadeia de custódia é óbvio que teve alterações no Código de Processo Penal também, mas a cadeia de custódia foi regulamentada mesmo por uma lei de 2019, né? Antes eram normas infralegais que não padronizava todo o Brasil, né? Então, essa lei 3.964 de dezembro de 2019, né?
No primeiro artigo da lei, ela também foi chamada de lei anticrime, né? No primeiro artigo está lá, esta lei aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. E no nosso capítulo, né, capítulo 2, incluíram a cadeia de custódia. O que antes era do exame de corpo de delito e das perícias, virou do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral. Então, o nosso artigo 158, quando a infração deixar vestígio, arrumou uma opção de companheiro, né? Tem 158A, B, C, etc. No 158A, a definição da cadeia de custódia, né, como conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado, em locais ou em vítimas de crimes. Então, não só local, mas nas vítimas também, para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte. Não vou ler tudo, vou ler só algumas coisas mais importantes para nós na medicina legal, ok? Então, o início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime, tá? E a definição de vestígio, né? Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. O que é visível ou latente? Visível é tudo que a gente vê a olho nu, numa iluminação normal, né, nada de especial, né, e o latente é aquele que precisa de mecanismos, iluminação diferente, microscópio, né, para ser revelado, né, tá bom? Bom, o 158B, ele define as etapas da cadeia de custódia, né, que é o reconhecimento, que é distinguir um elemento, eu não vou ler tudo, tá, gente, um elemento como potencial vestígio, né, o isolamento, e eu friso nesse isolamento, que não é só no local, né, tem que se preservar o ambiente imediato, mediato, e relacionado aos vestígios e local de crime, né, então, esse isolamento não é só para o local, tá? A fixação, que é a descrição detalhada do vestígio, no nosso caso, no corpo, como ele foi encontrado, relacionado com o quê, pode ser traduzida por fotografias e vai constar no laudo pericial produzido, tá? Ainda no 158B, as etapas da cadeia de custódia, a coleta, que tem que ser específica para cada vestígio, respeitando sua característica, para não alterar aquele vestígio, né? O acondicionamento, da mesma forma, precisa respeitar as características físicas, químicas, biológicas, para que não se perca esse vestígio. Então, se você vai transportar uma víscera, um sangue, tem que ter o acondicionamento adequado sob pena de perder esse vestígio, né? O transporte, o ato de transferir o vestígio para um outro local, tá? Também precisa de condições adequadas. Recebimento, o ato formal de transferência da posse do vestígio, tá? E o processamento. O processamento é o exame pericial em si, né? A manipulação do vestígio até se obter um resultado e quando o perito exara o seu laudo pericial, no caso nosso, o laudo médico legal, né? Bom, armazenamento, descarte, tá? Vamos para frente. No 158C, a coleta de vestígios será feita preferencialmente por perito oficial, né? E no primeiro parágrafo do 158 tem uma novidade, né? Que é o órgão central de perícia oficial de natureza criminal fica responsável por detalhar a forma do seu cumprimento, né, o cumprimento da cadeia de custódia. No caso de Minas Gerais, a Superintendência de Polícia Técnico-Científica, né, que fica responsável por detalhar o cumprimento. Ela já elaborou o manual da cadeia de custódia, né. No parágrafo 2, é proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime, antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificado como fraude processual. Esses meus grifos depois, quando eu for discutir a respeito da cadeia de custódia na medicina legal, para a gente deixar a lei mais firme na cabeça da gente, tá? No 158D, o recipiente para condicionamento dos vestígios, né, diferente a cada natureza de material,
O 158 todos os institutos de criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle de vestígios, e sua gestão deve estar vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Isso nos trouxe para a Polícia Civil, para a Superintendência de Polícia Técnica e Científica aqui em Minas Gerais, um encargo muito grande e muito súbito, porque antigamente aqui os nossos vestígios eram guardados no fórum, era o Poder Judiciário, Então, de repente, a gente precisou de um ambiente físico, de todo o mobiliário, materiais de computadores, sistema de informação, e o pior, precisamos de pessoal, para tocar essa central de custódia, para estar lá dentro, para trabalhar lá dentro, pessoal para transportar vestígio para lá e para cá, Então, assim, criou essa nova função, e que está sendo adequada gradativamente, Após a perícia, no F, o material deverá ser devolvido à central de custódia e nela permanecer, tá? Eu trouxe aqui esse quadro, eu vou tentar aumentar um pouco aqui, para ver se vocês conseguem ler. Isso aqui foi retirado do Manual de Orientações Básicas da Cadeia de Custódia da Polícia Civil de Minas Gerais. Esse manual foi elaborado pela Superintendência de Polícia Técnica e Científica, tá? Só para exemplificar o que são vestígios visíveis e vestígios latentes, Então, na arma de fogo, na munição, nos porretes, nas facas, a gente encontra impressões papilares, digitais, suor, células epiteliais, todas possíveis, da gente encontrar um DNA, por exemplo, nos bonés, chapéus, a gente pode encontrar cabelo, pelo, que pode nos dar alguma informação também, e aí vamos, tem aqui luva nitrílica, tem silks, óculos, roupas, chinelos, fita adesiva, marca de mordida que a gente pode encontrar saliva, que nos dá também material bom para uma perícia, cigarro usado também, saliva, unhas quando tem luta corporal, abaixo das unhas, às vezes fica fragmentos de epitélios, células epiteliais, que podem nos trazer grandes informações, sendo realizada a coleta adequada e a perícia, Nas garrafas, nas latas, nos veículos, nos celulares, no papel e objetos de superfície mais lisa, sempre podemos encontrar impressões papilares, impressões digitais e células, tá? Os vestígios nos seres humanos, durante a necrópsia a gente encontra inúmeros vestígios, Não só durante a necrópsia, durante o exame de vivo também. E aqui eu chamo a atenção nos casos das vítimas de violência sexual, que é muito importante a gente verificar se não existe algum vestígio, sob as unhas, que possa nos trazer informação, além de, obviamente, marcas de sangue, que não necessariamente são da vítima, pode ser do agressor também, manchas de esperma nas roupas, e a coleta de secreções que possam estar, nos genitais, para a gente, pode até definir o DNA do agressor, Então, em cadáveres, vamos aqui por seções, os enforcados e os estrangulados, Geralmente eles vêm com laço, Vêm com o objeto que causou a morte no próprio pescoço, E especialmente nos estrangulados, usa-se muitas vezes cinto, Cinto de calça, e nesse cinto de calça ficam impressões papilares, eles são vestígios importantes também, Pólvora nas vestes e fragmentos de projetis na pele e nas vestes, das vítimas de projetil de arma de fogo, nos afogamentos, material vegetal, especialmente quando o afogamento é em rio ou uma lagoa, tecido arenoso nas vias aéreas, nos afogamentos em mar, terra e argila nos soterramentos, todos são vestígios encontrados dentro do cadáver, Já falado antes, nos casos de violência sexual, esperma em vestes e região genital, O sangue nas vestes e material subunguial deve ser investigado em todos os casos de homicídio,
Surge também com cadáver, é comum, né, especialmente em armas brancas grandes, né, a arma do crime não ser retirada do cadáver. Então, machado, cutelo, né, grandes facões, os cadáveres geralmente chegam com eles incrustados, são vestígios importantes, né. Os pertences dos cadáveres, muitas vezes que passam num bolso interno da calça, que não são removidos pela perícia de local, né? Tem manuscritos, né? Eu devo X para o fulano de tal, eu vou tirar minha vida por causa do ciclano me ameaçando, são importantes vestígios também, né? E dentro do corpo, que a gente coleta muitos vestígios, né? Projetis, fragmentos de qualquer matéria, por exemplo, agora na tragédia de Brumadinho, os corpos tinham um pedaço de árvore, pedaço de carne, de carros, né, de veículos que estavam no local, misturados junto àquele corpo, né. O sangue se torna um importante vestígio, né, nos casos de envenenamento, né, e intoxicação por drogas, por medicamento. O material dentro do estômago, né, na intoxicação por envenenamento por chumbinho, né, é característico. A gente abre o estômago, tem aquela porção de bolinha preta agarrado na parede do estômago, né, também dentro da traqueia, aspirações, né, e etc. São os vestígios da medicina legal. Bem, essa lei regulamenta tintim por tintim a cadeia de custódia, né? E tudo que é muito bem regulamentado deve ser totalmente respeitado, porque a gente se esmera nossa perícia, né? Se esmera na produção do nosso laudo, mas se de repente a gente usa um vestígio para uma conclusão, e esse vestígio não foi tratado de acordo com a cadeia de custódia, né? Esse vestígio pode ser descaracterizado e o nosso laudo pode não ser aceito ou ser contestado facilmente, né? Então, diante da lei que especifica tudo, a gente tem que cuidar, sim, da cadeia de custódia, para que os nossos laudos não sejam contestados, né? Então, eu trouxe aqui as ameaças da cadeia de custódia aqui em Minas Gerais, tá, gente? Que eu noto onde tem as ameaças da cadeia de custódia, tá? Então, o Serviço de Medicina Legal em Minas Gerais tem um Instituto Médico Legal em Belo Horizonte, que é o Instituto Médico Legal André Roquette, e 64 postos médicos legais no interior para suprir os 800 e poucos municípios mineiros, certo? Esses 64 eram antigamente chamavam regionais de polícia nas cidades maiores, e onde se encontram esses postos médicos legais. Pode ter alteração nesses números aí pequenos, depois o doutor Tales, se quiser me corrigir, fica à vontade, tá? Mas aí, desses 64 postos médicos legais do interior, apenas 16 possuem sede própria, tá? É o prédio próprio para a medicina legal. Outros 48 simplesmente não existem, tá? Alguns estão em fase de construção, com parcerias público-privadas, né? Mas a grande maioria funciona em cemitérios, funerárias e porões de hospital. Onde a gente nota, então, uma quebra da cadeia de custódia, né? O cadáver que vai ser guardado até a hora da realização da necrópsia fica lá na funerária ou fica lá no necrotério do hospital, porões de hospital é só um draminha, sabe? Junto com os outros cadáveres do hospital. Por lá transitam funcionários do hospital, transitam familiares que vão lá ver os seus cadáveres, né, os seus entes queridos que faleceram, né, assim também como nas funerárias também. Ou seja, o pessoal que transita ao redor daquele corpo, ele não está envolvido com a cadeia de custódia nem com o serviço, né? Quem nos garante que nada vai ser mexido, intencionalmente ou não, né? Então, está aí o início de quebra de cadeia de custódia por a gente não dispor de um serviço próprio da medicina legal. Desculpa, minhas cachorras, elas estão trancadas lá fora, mas fazem muito barulho. Então, aí surge um início de uma quebra de cadeia de custódia, tá? Também ameaça a nossa cadeia de custódia o efetivo de médicos legistas em Minas Gerais. A lei orgânica da Polícia Civil, a última lei orgânica, datada de 2013, tá? Ela previa um efetivo de 436 cargos de médico legista. Até o último concurso, tinha apenas 341 médicos legistas trabalhando, certo?
a gente contabilizava um déficit de 95 legistas, tá? Mas veja bem, nós estamos em 2023, em 2013 a população era muito menor, certo? Muito menor, ou seja, agora, com o crescimento da população, esse número previsto de 436 cargos já é deficitário, né? Essa nova lei orgânica vem agora em 2023, né? E a gente precisa de fazer um aumento mesmo nesses 436 cargos. O que aconteceu no último concurso da Polícia Civil, aqui de Minas? Tinha 684 vagas para policial, eles destinaram 9 vagas. 9, a gente precisava de 95, destinaram 9 vagas para medicina legal, né? Foi um trabalho árduo da Associação Mineira de Medicina Legal, do Sindicato dos Peritos Criminais e também da nossa Superintendência de Polícia Técnico-Científica, em nome do Dr. Tales, que trabalhou muito, sensibilizou a chefia de polícia para que a gente conseguisse aumentar essas vagas de 9 para 46 vagas. Nós fomos à Assembleia Legislativa, reuniões com o governo, para sensibilizar o que já estava precário, ia ficar mais precário ainda, né? Com o apoio total do Dr. Tales e da chefia de polícia, ok? Então, até o último concurso, tinha 4 postos médicos legais fechados, né, porque simplesmente não tinha legista para trabalhar ali, né, e outros tantos em funcionamento precário. Você considerar que a carga horária do médico legista é 40 horas por semana, os postos para funcionar 24 horas por dia, 7 dias na semana, né, precisam, em média, de 5 legistas, continha fácil. Semana tem 168 horas, dividido por 40, dá 4,2 médicos legistas para suprir todo o funcionamento. Entretanto, esses médicos legistas precisam tirar férias. 5 médicos legistas dá 5 meses de férias, né? Então, idealmente, seriam 5, que a gente não tem. O que a gente, então, aqui a carência ainda é vigente e grave, tá? Esse déficit baseado lá em 2013, né, ainda tá, a gente tem carência de 49 legistas, né? Então, tem postos médicos legais funcionando parcialmente, tem plantão um dia, não tem plantão um dia, outros fechados, né? O que se fazia? As cidades próximas, né, faziam uma espécie de escala. O posto lá funcionava segunda, quarta e sexta, o outro funcionava terça, quinta e sábado, e aí procedia-se o transporte do cadáver, né? Eu falo tráfego de cadáveres entre cidades próximas, mas as cidades próximas em Minas Gerais são 130 quilômetros para lá, 130 quilômetros para cá. Tudo bem, era possível para a gente fazer a necrópsia, desde que eles fossem transportados por veículos oficiais, e não eram, porque a polícia não tem veículo suficiente, não tem motorista suficiente, acabavam que esses corpos eram transportados na grande maioria das vezes, por funerárias locais, né, e algumas vezes, tudo bem, por veículos da prefeitura, né, e mais, né, os familiares ainda pagavam pelo transporte nessa funerária. Esses funcionários, o motorista da funerária, ele não tem nenhum comprometimento com a cadeia de custódia, e ainda que por ignorância mesmo, né, por não saber o que deve preservar ou não, às vezes joga fora uma coisa ou outra que pode ser importante para nós, né. Também o transporte, a demora no transporte prejudica demais nossos vestígios, né? Se demora 12 horas até ser procedida a necrópsia, a putrefação inicial já impede uma opção de coleta, por exemplo, envenenamento, o sangue, às vezes, não dá para medir nada no sangue, no envenenamento, nas overdoses, né? Então, prejudica por demais a cadeia de custódia, a falta de médicos legistas, né? Problema sério que a gente enfrenta também é a ausência de auxiliares de necrópsia, certo? Minas Gerais, segundo o último levantamento que a gente fez, só Minas Gerais e Rondônia não tem auxiliares de necrópsia, certo? Ou cargo assemelhado, tá, gente? Mais o auxiliar para auxiliar o legista, né? Então, só Minas e Rondônia que não tem auxiliar de necrópsia, ok? O nosso cargo foi extinto em 2005, né? Então, eram os auxiliares de necrópsia, eles passaram a ser investigadores de polícia, né? E com a promessa que depois alguns investigadores iriam ser direcionados à medicina legal para suprir a carência dos auxiliares de necrópsia, né? Entretanto, como os investigadores fazem a ponta, né,
das ações da polícia investigativas na rua, né, quase nenhum investigador vinha para nós. Vinha um que ficou, sei lá, paraplégico, não tinha condição mais de ir para a rua, vinha outro que estava no final de carreira, então, assim, não supria a nossa carência nem de longe, né? E aí a gente começou a fazer convênio com várias entidades, prefeitura cedia auxiliar de necrópsia, tinha auxiliar de necrópsia que era da funerária, né? Então, por exemplo, esses agentes externos à Polícia Civil, eles ameaçam nossa carreira, na nossa cadeia de custódia, desculpa. Bem, e aí tem alguns setores da nossa Polícia Civil de Minas Gerais que acham que a necrópsia pode ser feita pelo médico legista, que não precisa de auxiliar de necrópsia, né? Eu tenho que essa afirmativa deles é por desconhecimento mesmo da necrópsia, sabe? Porque nunca devem ter visto uma necrópsia na vida, né? Quem já tentou carregar um corpo inerte, só essa pessoa sabe o peso desse corpo inerte, né? Só essa pessoa sabe, né? É muito difícil carregar um corpo de um adulto inerte, mormente, quando já existe um processo, o início do processo de degradação e a rigidez cadavérica, né? Bom, para abrir, né, 6 horas após a morte, os gases do intestino já estão evidentes, né? A gente abre a cavidade abdominal, o intestino toma todo o campo da necrópsia, né? Vai um legista só, afasta o intestino com a mão, o outro com o cotovelo, com a outra mão ele palpa a coluna, procurando um projetil, gente, é impossível, né? Perde a qualidade do exame, né? No tórax a mesma coisa, os pulmões ficam inflados por cima do coração, você vai tentar ver a cavidade torácica, tem sangue, aí afasta com uma mão, coleta com a outra o sangue, afasta com o outro, é impossível, gente. É como pedir a um cirurgião abdominal para operar sozinho, um cirurgião torácico para operar sozinho, é impossível, prejudica a qualidade, não é verdade? Então, eu tenho por mim que essas pessoas que pensam dessa forma é porque nunca viram uma necrópsia, né? E assim que a gente conseguisse mostrar para eles, eles iam voltar e saber muito bem da necessidade. Ademais, o auxiliar de necrópsia, né, gente, ele fica responsável pelos objetos, pelos vestígios, né? Ele acondiciona esse vestígio e entrega esse vestígio no laboratório, entre todas as outras funções, tá? E aqui eu vou me estender um pouquinho mais, porque a Associação Mineira de Medicina Legal pleiteia auxiliares de necrópsia. Não precisa ser esse nome, não. Pode ser auxiliar de medicina legal. Porque o antigo chefe de polícia, sensibilizado pelo Dr. Tales, nos forneceu uma possibilidade. A gente tem uma carreira administrativa dentro da Polícia Civil de Minas Gerais, ele nos forneceu a possibilidade dos técnicos administrativos virarem técnicos de perícia, que aí ia suprir a perícia criminal e a medicina legal, ok? Bom, nós não queremos e não achamos que isso vai dar certo, né? A carreira, a função de auxiliar de necrópsia é uma função extremamente insalubre, né? Mesmo com o cargo criado, a gente tem um número grande de afastamentos por doença física e doença mental, né? Então, assim, se for uma função só, né, auxiliar de perícia, todo mundo vai fugir para as outras perícias, sem desmerecer as outras perícias que necessitam realmente de auxiliares, né? Então, a perícia de trânsito, o auxiliar ajuda o perito a fotografar, isolar, coletar vestígio. Uma perícia de local de crime, ele ajuda a movimentar o cadáver, ver direitinho, isolar, documentar. A perícia de laboratório, o auxiliar de perícia faz a lâmina, etc, etc, mas vai comparar com o serviço de um auxiliar de necrópsia, né? Que abre... minutos, doutora Helena. Tá bom, vou tentar ir mais rápido. Que abre um corpo, que carrega esse corpo, que muda de maca para o exame de radiologia, volta na maca, né? E que faz todo esse serviço, é incomparável. Então, a gente precisa de uma denominação própria para o auxiliar da medicina legal, né? E eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de tudo que aconteceu, dessa falta de médicos legistas, só mais esses exemplos, tá, Fernando? E eu encerro. Que já aconteceu, e são só apenas exemplos, gente, porque isso acontecia sempre, né? Sempre, tá bom? Então, esse caso foi um caso icônico lá de Pouso Alegre, parece que o corpo chegou lá quinta-feira, no final da tarde,
o posto médico legal estava fechado, né? E aí o Pouso Alegre estava fazendo o casadinho, né? Com São Lourenço, que é 130 quilômetros de distância. Só que São Lourenço não tinha legista à noite, por falta de legista. Então, o plantão ia, sei lá, só começar no outro dia, na sexta-feira pela manhã. Ou seja, o corpo ficou lá aguardando na funerária, de sexta-feira, no final da tarde, até o outro dia de manhã, para ser transportado 132 quilômetros para lá, né? Chegou já em putrefação, a fase inicial da putrefação, né, gente? E aí, prejudicando todos os vestígios, além de ter sido transportado por funerária, tá? E aí, ainda na petição inicial da família, né, a família reclamando que não puderam velar, né, o seu falecido de acordo que o caixão veio fechado por causa da propagação do mau cheiro, né? Então, ou seja, né, tem gente que gosta de chamar cadáver de vestígio, né? Na realidade, é um vestígiozão, né? Mas eu não gosto, não, né? Que é aquele corpo que tem uma história afetiva, que tem familiares. Ninguém vai gostar de que seu pai, seu avô, seu irmão seja chamado de vestígio, né? Então, ele porta vestígios do crime, tá? Bem, e aí a sentença do Estado, nesse caso, a sentença judicial, nesse caso, contra o Estado, né? Falando que o Estado réu, né? Ele assume em dizer, né, na sua própria defesa, que não estaria funcionando por causa da escassez de profissionais, olha só. E o Estado ainda é condenado a pagar multa para os requerentes, tá? Outro caso, assim, interessante em Passos, tá? É isso, né? Não tem viaturas, rabecões nossos da polícia para transportar, e a gente ainda submete a família a pagar, né? Pagar a funerária para ir e voltar, pagar o auxiliar de necrópsia, que no outro lado lá tem legista, mas não tem auxiliar de necrópsia, né? Então a gente submete a família a tanto sofrimento por ausência de profissionais, e a gente lesa gravemente a cadeia de custódia, né? Isso aqui é uma moção pública, né, de um vereador lá de Poços de Caldas, falando que as cidades se encontram 200, 400 quilômetros de Poços de Caldas, então que o cadáver tem que ir para lá, ir para cá, por vezes paga o auxiliar, por vezes não, né? Então, a situação é grave, gente, é grave aqui em Minas, precisamos resolver, né? E o que a gente precisa fazer para sanar essas ameaças à cadeia de custódia, né? Inicialmente, isso é por conta da Polícia Civil e da Superintendência de Polícia Técnico-Científica, que já está sendo articulado e providenciado, né? Providenciar centrais de custódia, né? Precisamos do espaço físico, né? Dos materiais permanentes, mobiliário, computador, etc., da logística toda, programa de computador, etc., e o pior, de pessoal que nos faz tanta falta, né? Precisa de pessoal para tocar a central de custódia, para levar e buscar os vestígios para lá e para cá, como já é feito aqui em Minas. As vítimas de violência sexual, os vestígios são coletados nos hospitais e ficam lá guardados, precisam ser buscados lá e levados para o IML André Roquette. Então, precisamos providenciar a central de cadeia de custódia, precisamos providenciar a construção de postos médicos legais, procurar parcerias, etc., para que o serviço de medicina legal funcione dentro de um ambiente próprio para ele, sem interferência de pessoas externas que podem ameaçar essa cadeia de custódia. Providenciar urgentemente o aumento do número de médicos legistas previstos em lei, né? A nova lei orgânica da Polícia Civil vai ser votada agora, em 2023, essa é a hora de nós, das associações, da gente procurar deputados como apoio, procurar interlocução no governo para aumentar o número de cargos, né? Precisamos providenciar a recriação do cargo de auxiliar de necrópsia, seja ele qual for o nome, mas que auxilie a medicina legal privativamente, tá, gente? Então, eu me despeço aqui com uma saudação japonesa. Eu faço uma arte marcial, já tem quase 20 anos, eu sou uma admiradora da disciplina e de algumas coisas da cultura japonesa, e aí o meu muito obrigada a todos, obrigada pela paciência, e uma honra ter colegas tão assim, importantes acompanhando a minha aula. Muito obrigada, gente. Doutora Lena Lapertosa, muito obrigado pela sua excelente apresentação. A senhora que conhece esse assunto tão a fundo e tem sido tão incansável
em melhorar as nossas condições de trabalho, em melhorar o atendimento à nossa população mineira. Muito obrigado pela sua apresentação. Doutor Négis Rodarte, o senhor tem a palavra, doutor Négis. Em 15 minutos, quando faltarem 2, eu dou um aviso, mas fique à vontade também. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o generoso convite e dizer, muito embora esteja eu aqui falando para peritos, para profissionais tão experientes e de alto quilate, que o convite muito se assemelhou e se assemelha, sim, àquela moeda falsa, ou seja, não empobrece quem as dá, mas dignifica e muito quem as recebe. Portanto, o meu muito obrigado. Cumprimento a professora Lena, meu colega debatedor. Tudo já foi garimpado pela professora que me atendeu quanto a questões técnicas. E vou iniciar dentro da visão da advocacia. A lei citada pela professora 13.964 de 2019, embora tida como promulgada por um governo autoritário, abraçou grandes pretensões da advocacia e especialmente do processo penal. E isso eu cito 2 pontos. Primeiro, a estrutura acusatória, ou seja, a paridade de armas entre o Ministério Público e a defesa. Cada um no seu devido lugar. E o outro ponto, que muito atendeu os pedidos da advocacia, é sim a observância real da quebra da cadeia de custódia. Eu vou citar, já de plano, de imediato, uma decisão recente publicada agora em março, no dia 2, onde o Superior Tribunal de Justiça, por maioria, no agravo regimental do recurso ordinário em habeas corpus, número 143.169 do Rio de Janeiro, em uma grande e conhecida operação, entendeu por bem em anular os elementos probatórios colhidos no processo criminal, em razão da quebra de custódia da prova. E por que eu digo isso? E muito próprio esse momento, essa discussão, porque a sociedade não sabe de que amanhã um réu venha a ser absolvido, venha ganhar a liberdade, não por falha do judiciário, mas alimenta essa sensação de impunidade devido à ausência da presença material e o apoio do Estado. Mas vejamos o que diz o ministro Ribeiro Dantas nessa decisão de maneira bem sucinta e bem objetiva, porque tem outros pontos a serem abordados. Voto vencedor, abro aspas.
a principal finalidade da cadeia de custódia é garantir que os vestígios deixados no mundo material por uma infração penal correspondem exatamente àqueles arrecadados pela polícia, examinados e apresentados em juízo, o que vem de encontro com o que a professora disse. Para o relator, continuo, abro aspas, a ideia de cadeia de custódia é logicamente indissociável do próprio conceito de corpo de delito, constante no Código de Processo Penal desde a redação original de seu artigo 158. Por isso, mesmo os fatos anteriores a 2019, é necessário avaliar a preservação da cadeia de custódia. Por fim, um outro ponto que destaco é ônus do Estado. É ônus do Estado comprovar a integridade e confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas, sendo incabível aqui, simplesmente presumir, minha gente, presumir a veracidade das alegações estatais, quando descumpridos os procedimentos referentes à cadeia de custódia. Fecho aspas. Ora, nós sabemos muito bem que o devido processo legal nada mais é que uma garantia às partes. Não existe palavra inócua, é princípio básico, princípio elementar, não existe palavra inócua em lei. As senhoras, os senhores poderão me indagar, mas, Neges, isto aí há de ser considerado uma nulidade relativa, onde, segundo o entendimento jurisprudencial, tem que se demonstrar o prejuízo à defesa. Mas, felizmente, embora ainda não seja a maioria, havendo agressão ao processo penal, havendo agressão à regra do jogo, e no caso estabelecido nos artigos 158 e seguintes, haverá, sim, de ser declarada a nulidade desta prova, podendo isso gerar a absolvição. Pois quer, minha gente, maior prejuízo do que uma condenação? Se foi feito, mal feito, não se faz. Mal feito não se faz, porque isso sim gera, no meu modesto entender, esta nulidade, podendo, repito, gerar uma absolvição, como gerou a nulidade de toda a prova no agravo em habeas corpus aqui citado. E indo além, dentro dos tópicos aqui que eu separei, não podemos esquecer que hoje a advocacia tem uma ferramenta
embora não prevista em lei, mas até hoje não impugnada, vamos expor aqui pelo Ministério Público, que muito questiona esse provimento, melhor dizendo, esse provimento, que faculta ao advogado, e é o provimento 188 do Conselho Federal, investigação defensiva, que faculta o advogado, na fase inquisitorial, quando do inquérito, realizar também, dentro do possível, da ética, da lisura, da transparência, uma perícia própria, uma avaliação própria, uma investigação própria, podendo assim, minha gente, detectar, levantar elementos que possam favorecer de maneira muito explícita a defesa dentro de um serviço mal feito, diante da ineficiência do Estado, quando escuto aqui que foi extinto ou que não existe mais o auxiliar de necrópsia. Mas a sociedade, a população, isso desconhece. E vem uma repressão forte aí. A polícia judiciária, ou até mesmo o poder judiciário, quando o real responsável é o Estado. E eu vejo isso nas minhas andanças aqui em Minas Gerais, em delegacias de polícia por onde eu passo. E este provimento 188 diz o seguinte... 2 minutos, doutor Neges. Perfeito. Então, vou me avançando, que além do provimento 188, nós temos a lei federal, uma lei federal, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que possibilita, numa mudança de 2016, ao advogado, do constituinte e do investigado, apresentar quesitos mesmo na fase de inquérito. Tudo evolui. Tudo acompanha o avanço da sociedade. Nada pode ser estático, catatônico. E é assim que temos que tratar a cadeia de custódia. Temos que ter obediência. E nós, dentro do exercício de nosso apostolado, buscar efetivamente uma maior qualidade para atingirmos a justiça dentro daquela frase de Paulo, dar a cada um aquilo que é seu. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, doutor Neges, por ter compartilhado conosco seu conhecimento, sua experiência prática em todas essas questões processuais. Doutora Flávia, quer falar alguma coisa? Gostaria de agradecer a participação da doutora Helena e do doutor Neges e pelas brilhantes explanações. Podemos prosseguir. Doutor Ricardo Sávio, o senhor tem a palavra por 15 minutos. Faltando 2 minutos, eu vou avisar, mas o senhor fique à vontade também. Boa noite a todos os presentes, senhoras e senhores. Eu, inicialmente, gostaria de parabenizar a doutora Helena Lapertosa pela brilhante explanação, ao doutor Neges Rodarte pela colocação da sua visível, larga experiência profissional no direito penal. E eu venho aqui mais abordar com os senhores uma experiência de vida, não é? No alto dos meus 31 anos de magistratura penal, em que assisti parte desta evolução que estamos tratando aqui hoje.
E, como testemunho disso, inicialmente eu gostaria de caracterizar o que a gente encontrava lá nos idos de 1990, entrei na magistratura em 1992, advoguei antes. Havia uma absoluta desorganização do tema. A colheita de prova, o tratamento da prova, a apresentação da prova para os procedimentos criminais. Cheguei a testemunhar, por exemplo, local de crime de homicídio que era pisoteado por uma dezena de policiais militares inicialmente, por repórteres cinematográficos, fotográficos, por jornalistas, crianças que se imiscuíam naquele ambiente, tornando todo aquele palco inidôneo. Mas não se tinha a consciência, né, do tratamento da pureza necessária à prova. Então, o que a gente via era uma desorganização. Chegavam veículos, como bem abordado pela doutora Milena, veículos inadequados, os corpos de delito, fossem eles cadáveres, armas ou o que fosse, eram acondicionados em embalagens inadequadas, né? Cadáveres eram colocados de qualquer maneira em veículos, armas eram manuseadas por uma dezena de pessoas antes de chegar ao Instituto de Criminalística, transportadas, julgadas no chão dos veículos, policiais, etc. Era uma desordem absoluta no tratamento da prova. Por sua vez, havia, sim, um grande empenho na realização das perícias, uma preocupação na aplicação das técnicas científicas de tratamento desses materiais, fossem eles orgânicos ou não, perícias de engenharia, de química, perícias médico-legais e etc. A gente sempre viu o empenho dos peritos no tratamento destas perícias e na realização dos respectivos laudos. Mas logo em seguida a realização dessas perícias, todo o material continuava a receber um tratamento inadequado, sendo colocados em depósitos sem nenhum tipo de especialização para aquele tipo de material. Armas eram amontoadas nos fóruns, né? Cheguei a ver em salas de delegacia roupas misturadas, roupas sujas de sangue, misturadas com armamento, misturado com material apreendido em outros tipos de crime, em furtos, por exemplo, uma total inadequação do tratamento. Então, a sociedade tinha ainda misturado a isso uma pouca consciência de que a cadeia de custódia ela teria uma consequência muito importante naquilo que o doutor Neges mencionou, que é o equilíbrio do tratamento entre as partes. Né? Não é possível que o Estado acusador, o Estado apurador e o Estado julgador manuseassem todo esse material de forma inadequada, privando a defesa posteriormente de exercer o seu trabalho com um certo equilíbrio, né? Até porque a defesa sempre foi, até algum tempo atrás, absolutamente discriminada. Havia um desequilíbrio muito grande entre acusação e defesa. Isso sempre foi de conhecimento. E que até, como dito também, a sociedade tem que evoluir e evolui, o pacote anticrime, representado pela Lei 13.964, de 2019, veio tentar pôr uma organização nesse mar de desordens que havia, tentando criar, então, a chamada cadeia de custódia, como uma forma de criar uma normatização para o tratamento da prova, desde o local do crime até o momento do descarte desse material. Essa legislação tem uma importância fundamental porque estabelece
como deve a autoridade imediata, a autoridade policial, tratar o local do crime com seu isolamento para a chegada dos peritos respectivos, que vão identificar e coletar as provas no local, os materiais de corpo de delito, fazendo a devida identificação através de fotografias, filmagens, croquis, fazendo uma descrição minudente desse material, né? Estabelecendo uma embalagem adequada para cada um desses materiais seguirem o seu caminho até a realização das respectivas perícias externas ao local do crime, estabelecendo um critério para o transporte desse material, seja quando necessário, em equipamento refrigerado, por exemplo, né? No caso de cadáveres para transporte, armas, por exemplo, em um invólucro estanque para evitar manuseio excessivo desse material por pessoas alheias à cena do crime, né? E a realização de exames, fossem eles destrutivos ou não destrutivos, preservando o material restante para uma eventual contraprova que poderia e poderá ser exigida pela defesa, por exemplo, ou mesmo pela acusação quando surgirem dúvidas quanto às perícias anteriores já realizadas. Em seguida, esse material deve continuar armazenado adequadamente até uma autorização judicial para o seu descarte, né? Esse descarte daqueles materiais permanentes que demandam autorização judicial para seu descarte. Aquele material de descarte imediato, esse independe da autorização judicial, como é o caso do cadáver, né? Uma vez realizado o exame de corpo de delito, o seu, lamentavelmente chamado descarte aqui, né? Mas a destinação desse material seria, então, a inumação, o enterro, ou, quando for o caso, a incineração, né? De maneira que toda essa normatização trazida pelo pacote anticrime veio tentar evoluir o tratamento do Estado e elevar a condição brasileira a uma condição similar aos países de primeiro mundo com o tratamento da prova. A partir da edição dessas normas, dessa normativa, o judiciário começou paulatinamente a abraçar a aplicação dessas normas e a exigibilidade da aplicação dessas normas como forma de dar uma garantia ao acusado e à própria sociedade, porque o interesse do acusado permeia o interesse da sociedade, de realização de uma justiça real, de uma justiça justa, né? E, então, o judiciário passou a abraçar a exigibilidade da aplicação dessa lei. Estamos muito longe de atingir ainda um patamar ideal na aplicação dessa lei, porque sabemos o Estado ele é cronicamente deficitário no investimento nessas áreas paralelas, né? Áreas que são pouco visíveis à sociedade em geral e que sofrem com essa falta de investimento, como também muito bem abordado pela doutora Lena, a ausência de profissionais adequados para a realização dessas perícias, no caso que ela citou da perícia médico-legal, mas eu amplio a fala da doutora Lena para todos os campos periciais, químicos, de engenharia, de bioquímica e etc. Todos eles deficitários de profissionais e de materiais adequados à realização dos seus trabalhos. Quando o Estado passa, então, através do judiciário, a abraçar a aplicação desta normativa, vem uma reação natural daqueles que
por longo tempo, por décadas, se não por séculos, estiveram livres para fazer uma acusação sem nenhuma preocupação com uma rigidez probatória. O Ministério Público, por exemplo, sempre teve ao seu lado uma presunção, né, de veracidade. Era como se eu acuso é porque eu estou certo, e se porque é porque eu estou certo, vamos condenar. E isso, por um tempo, ficou oscilando entre o sim e o não, mas uma sociedade evoluída não pode admitir esse tipo de situação. E aí, com esta reação, vem o chamado movimento garantista, né? Começam a criar uma pecha em torno do tema, um movimento garantista, aquele movimento que garante o direito do bandido, e não o que não representa absolutamente uma verdade, porque não é um movimento garantista, mas é um movimento legalista, né, que garante a aplicação da normativa em benefício da sociedade e não do acusado. O acusado é um dos elementos da aplicação da justiça, né? Então, quando o judiciário vem trazer um apoio, uma exigência a abraçar, como não podia ser diferente, porque trata-se de uma lei e nós estamos a ela escravizados, começa a criar essa situação de tentativa de quebra de credibilidade através dessa nomenclatura garantismo. Não creio que devamos entender isso como uma situação real, porque o que vemos acontecer é a evolução do trato da prova dentro de uma sociedade que precisa também evoluir, que precisa acompanhar as sociedades evoluídas e se colocar como uma delas, como nós merecemos, né? E vemos também o tratamento da cadeia de custódia pelo judiciário com tanta veemência que temos diversos julgados dos tribunais superiores, inclusive o STJ, anulando procedimentos e anulando produção de provas por quebra da cadeia de custódia. E aí a gente pode fazer uma reflexão num caso que foi relatado pelo ministro Rogério Schietti, do STJ, em que a prova foi coletada no local dos fatos numa sacolinha, o caso era de tráfico, as drogas localizadas naquele local foram coletadas numa sacolinha de supermercado, amarrada com um nozinho, e aquilo transitou para o Instituto de Criminalística, para a delegacia, para o Instituto Criminalística, voltou para a delegacia, e para lá e para cá, numa sacolinha amarradinha. De forma que, quando esse procedimento chegou ao STJ, entendeu-se o ministro que não havia uma credibilidade naquele procedimento que pudesse garantir que o conteúdo daquela sacolinha era exatamente o material apreendido no local dos fatos, né? E nós sabemos da infeliz possibilidade do manuseio de provas ao longo dessa cadeia, né, de custódia. Por isso é que deve haver uma preocupação, em especial dos peritos, e hoje aqui é o que se trata, deve haver uma preocupação com o segmento severo da cadeia de custódia, através de identificação do material recebido, da embalagem do material recebido, se está lacrado, se não está, né? Identificação do seu conteúdo, identificação do transportador desse material, realização da perícia, reembalagem do material excedente, né, que sobre de uma perícia destrutiva, nova lacração desse material e entrega para frente para a central de custódia, também lacrado, com recibo, com declaração de conteúdo, e assinatura do entregador e do recebedor e suas identificações,
para que esse material, então, fique ali custodiado até a possibilidade da sua destruição através de autorização judicial. 2 minutos, doutor Ricardo. Perfeitamente. As consequências que vemos disso aí é que temos encontrado dificuldades, em especial naquilo que pertine ao investimento estatal para o cumprimento da cadeia de custódia, o que pode tornar inconveniente para os senhores peritos, porque recebem um material inidôneo para fazer uma perícia que lá na frente a própria perícia pode se tornar inidônea, com um eventual respingo no próprio profissional. Nenhum profissional gostaria de ver o seu trabalho perdido por conta de quebra de um procedimento, né? Um trabalho científico sendo derrubado por uma burocracia, não obstante a burocracia seja absolutamente necessária ao desenvolvimento da comunidade e da sociedade. Portanto, eu acho que devemos tirar aqui hoje, principalmente os senhores peritos, da necessidade de cumprimento da cadeia de custódia, do entendimento da cadeia de custódia e da exigência, tanto na hora do recebimento quanto na hora da entrega desse material para frente, da exigência do cumprimento das normativas relativas à cadeia de custódia. Elas hoje são uma garantia para a sociedade, não são uma burocracia gratuita, porque conferem equilíbrio à produção da prova, conferem credibilidade à acusação e conferem credibilidade à defesa a partir do momento em que confere à defesa todas as possibilidades de se contrapor à prova produzida através da exigência de realização de novas perícias. De maneira que, na visão do judiciário, o que se pede aos senhores peritos é uma absoluta atenção ao tema cadeia de custódia. Muito obrigado a todos. Doutor Ricardo Sávio, muitíssimo obrigado por ter trazido para a gente todo esse panorama histórico dessa vivência que o senhor tem de anos aí da magistratura e da visão do que o judiciário, que os juízes esperam de nós na produção da prova e da cadeia de custódia também. Doutora Lena Lapertosa, devolvo a palavra à senhora. A senhora tem 15 minutos para fazer as suas considerações sobre o que a senhora falou ou sobre o que os debatedores falaram também. Fique à vontade. Vou avisar quando faltarem 2 minutos. Boa noite de novo, gente. Eu não vou gastar esse tempo todo, não, sabe? O que eu quero reiterar foi muito importante, né? Foram muito importantes as palavras do doutor Neges e do doutor Ricardo, né? Essa visão, né, por fora da perícia, do judiciário e dos advogados, né, que utilizam a nossa perícia, né? E o que eu gostaria de falar para o doutor Ricardo, né, é que a gente tenta, né? A gente tenta manter a cadeia de custódia, mas esse déficit de verba, de profissional, etc., acaba que mina, né, a nossa vontade, né? E mesmo porque o cadáver é um tema, assim, muito delicado, né? As pessoas querem, aqui no Brasil, as pessoas querem enterrar rapidamente o cadáver, né? Então, se a gente quer gastar um pouquinho mais de tempo na necrópsia, a gente sofre pressão para aquilo. O senhor imagina, então, esses cadáveres transitando pelas estradas de Minas para lá e para cá, né? Prejudica a nossa necrópsia, né? E é isso que a gente não quer mesmo, ter nosso trabalho científico, né, técnicos, sendo desprezado por um erro de cadeia de custódia. E por isso que a gente implora aqui, eu sou representante de classe, né, que a gente precisa de mais legistas e precisa de mais auxiliares de necrópsia para dar cumprimento à lei, que é bastante adequada, assim, né, mas a gente sabe que o serviço público vem historicamente, né, sucateado, né, infelizmente, né, porque é o serviço que presta à população algum conforto,
né? Então, basicamente, o que eu queria dizer é isso. Eu não me esqueci das outras perícias, não, só tinha que falar um pouquinho mais rápido, né? Mas são todas importantes, tanto o perito de locagem, todos os outros tipos de perícia, quanto o auxiliar parental, né? Para que seja produzida uma prova consistente, né? Sem risco de ser contestada. Eu gostaria de saudar os meus companheiros de mesa, estou muito honrada de ser colega de mesa de vocês, né, e saudar todos os colegas que estão nos acompanhando até agora, que já acompanharam e estão nos acompanhando até agora, estou muito agradecida a vocês, tá bom? Também ao Fernando e à doutora Flávia, né, tá bom, gente? É só isso que eu queria falar e estou aberta a qualquer pergunta. Obrigado mais uma vez, doutora Helena. Doutor Néges Rodarte, o senhor tem 10 minutos para as suas considerações, para passarmos depois as perguntas. Vamos lá. Ouvindo e vendo virtualmente as palavras do doutor Ricardo Sávio, vejo que há juízes em Berlim. Por que isso? Porque trata com responsabilidade, com equilíbrio, a paridade de armas, sabendo que cabe às partes, ao Ministério Público, à defesa, demonstrar, sim, com segurança, com transparência, o acompanhamento de toda a produção de prova. E o que eu gostaria, tirando essa saudação aí que me senti no dever ao ver e ouvir as palavras do doutor Ricardo Sávio, eu gostaria de dizer aos peritos que o Estado, hoje mais do que nunca, tem que dar, sim, o apoio material necessário para buscar um inquérito policial, uma ação penal mais segura, mais eficaz e de maneira muito clara, mais efetiva na busca pela justiça. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a advocacia, como disse anteriormente, tem elementos para acompanhar de perto a perícia realizada. Nós temos o provimento 188 do Conselho Federal. Temos a mudança do Estatuto da Lei 8.906, que diz da possibilidade da defesa, mesmo na fase inquisitorial, apresentar razões, apresentar quesitos. E temos ainda o amparo do Código de Processo Penal, quando no seu artigo 159, pode ali e deverá, se for o caso, indicar assistente técnico. Minha gente, se nós levarmos à risca tudo aquilo que foi dito aqui pela professora Helena, tudo aquilo que está no dispositivo legal, ou melhor, nos artigos 158 e seguintes do Código de Processo Penal, creio eu, sem qualquer exagero, doutor Ricardo, que cerca de não menos 20%, e digo isso com segurança, devido às minhas andanças, repito, não menos 20% das ações penais que necessitam de perícia, vamos ali ter um processo nulo, levando em consideração que hoje o Superior Tribunal de Justiça
tem até mesmo um informativo, no sentido, vou aqui verificar, pedir ao meu filho o número deste informativo, meu filho, colega de escritório, onde o Superior Tribunal de Justiça está dando, não encontrei, está dando toda a aplicação e aplicabilidade, tendo o cuidado necessário da análise da cadeia de custódia. Muito embora o Tribunal de Justiça mineiro, e isso eu digo, ainda esteja muito, não tímido, mas esteja resistente a uma análise mais ampla, naquele sentido que disse aqui da aplicação de nulidade, da efetivação do prejuízo. Embora tenho eu entendimento amplamente contrário, ou seja, não obedeceu à regra do jogo, a nulidade aí está patente, especialmente em se tratando de quebra de cadeia de custódia. Portanto, sem maiores delongas, repito, hoje a advocacia tem meios, mais do que nunca, para questionar, razão pela qual o Estado há de se ter uma preocupação ainda maior para, terminando da forma que terminei anteriormente, termos uma justiça que busque efetivamente dar a cada um aquilo que é seu. Muito obrigado e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado novamente, doutor Neges. Doutor Ricardo Salve de Oliveira, o senhor tem 10 minutos para as suas considerações finais, antes da gente passar para as perguntas. Muito obrigado por essa nova oportunidade, doutor Fernando. Eu gostaria apenas de pontuar que entendi a colocação da doutora Lena quando disse que os peritos tentam manter ao máximo possível a cadeia de custódia íntegra e que são encontrados percalços relativos a investimento público. Nós sabemos claramente que os investimentos públicos nas áreas não visíveis pela sociedade ou diretamente visíveis pela sociedade são negligenciados pelos políticos, pelos detentores e ordenadores das despesas públicas, por motivação óbvia, né? Já dizia aí um político antigo que fazer esgoto não dava voto porque a tubulação estava enterrada. Então, o que nós estamos vendo realmente é uma ausência de investimento naquilo em que não há visibilidade direta ao público. E creio que encontramos grandes dificuldades no judiciário também, e posso testemunhar que não raramente, vou dizer não raramente, quase que semanalmente, quando preciso de material de crime, de corpo de delito, armas de crime principalmente, para a apresentação em plenário de julgamento pelos tribunais do júri, não raramente eu tenho que encontrar essas armas dentro de uma delegacia de polícia e não numa central de custódia onde elas deveriam estar. Mas por quê? Porque essas centrais de custódia não são preparadas adequadamente para a guarda do material e para o trânsito deste material aos seus destinatários. Então, os casos de negligência ainda existem. O que nós temos que fazer é trabalhar para evolução da aplicação da cadeia de custódia. Quanto à manifestação do doutor Neges Rodarte a respeito do provimento 188 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, é uma evolução muito visível também na atividade da advocacia criminal, à medida que estabelece um procedimento para o advogado criminalista realizar uma defesa de forma
mais robusta através da investigação defensiva. E essa investigação defensiva ela pode ser feita no bojo do inquérito policial ou fora dele, né? O advogado produzir provas fora e trazer para dentro do inquérito policial ou mesmo do procedimento penal. São evoluções que a gente está assistindo acontecer, mas que sabemos que vão durar ainda muito tempo para amadurecerem na sociedade, para obter uma aplicação intensa, ampla. A sociedade ela anseia mudanças, mas, ao mesmo tempo, é resistente a elas. E, neste ponto, eu gostaria de fazer uma enorme saudação e elogio à doutora Flávia Costa, presidente aí da Associação Brasileira de Perícia Médica e Medicina Legal, porque são atitudes como esta, né, a realização de painéis como esse, que trazem uma pressão social ao Estado, que trazem o conhecimento à comunidade e que farão, né, na sua reiteração, que farão com que o Estado se movimente para poder prover os peritos de material e de pessoal necessário para a realização do seu mistério. Parabéns à instituição, à sua presidente, aos seus demais componentes, e me coloco como primeiro presidente do Tribunal do Júri da Capital e como magistrado à disposição de todos os senhores, sempre para participar daquilo em que minha experiência e meu conhecimento possa auxiliá-los na evolução. Muito obrigado. Muito obrigado novamente, doutor Ricardo Sávio. Antes de passarmos às perguntas, gostaria de passar a palavra para o doutor Tales, que levantou a mão ali. O áudio está desligado, doutor Tales. Ok. Agora me ouve, doutor Fernando? Boa noite a todas e todos novamente. Parabéns aí, doutor Ricardo, doutora Lena, doutor Neves, pela palestra. Aprendi muito. E doutora Flávia, doutor Fernando, pela organização. Eu queria dizer umas breves palavras, até em nome da própria Polícia Civil, sobre a cadeia de custódia e sobre investimentos. Concordo, peço desculpas pela indumentária, estou de férias, viajando, mas fiz questão de participar aqui com os senhores aí deste evento, como ouvinte. Mas o doutor Ricardo trouxe informações e reflexões muito importantes, e eu fiquei muito satisfeito de ouvir, sobre como era no passado e como está no presente. Apesar dos desafios ainda existentes, houve uma evolução ao longo do tempo, né? E tirando essa situação da perícia oficial criminal dessa invisibilidade e colocando os holofotes sobre ela e sobre a importância da produção de uma prova sólida, robusta, sujeita à contestação, claro, como toda prova, mas que ela tenha sustentação mediante uma contestação. Em relação a investimentos, queria registrar que o Instituto Médico Legal, um edifício da década de 70, está em plena reforma, provavelmente nos próximos 3, 4 meses será reinaugurado, toda a sua estrutura reformada. Nós já conseguimos recurso de mais de 40 milhões, já está pronto o recurso, já estamos na fase de projeto da construção do novo Instituto de Criminalística, bem ao lado do Instituto Médico Legal, posto médico legal de Muriaé e Ipatinga em construção. Hoje, a Polícia Civil de Minas Gerais tem o maior banco de perfis genéticos do país, mais de 20 mil perfis inseridos, e iniciamos agora os sistemas de informação balística, também para cadastramento dos perfis balísticos, e esperamos, com isso, trazer importantes contribuições para o sistema de justiça criminal. No ano passado, o governo chamou praticamente todos os excedentes das carreiras de peritos e legistas, o que não aconteceu com as outras carreiras da Polícia Civil, tentando minimizar esse déficit de recursos humanos que ainda existe, mas que houve uma mitigação em comparação aos anos anteriores. O manual da cadeia de custódia hoje já foi implantado,
né? Então, nós já temos a FAV, a ficha de acompanhamento de vestígio, todas aquelas etapas, né, do Código de Processo Penal, o artigo 158 seguintes, são devidamente implantadas pela Polícia Civil através da Superintendência de Polícia Técnica Científica. Há muitos desafios pela frente, sabemos que não vivemos no momento ideal, no mundo ideal, mas eu queria reforçar o empenho da Polícia Civil e da perícia oficial, que está vinculada à Polícia Civil, na melhoria da cadeia de custódia e no fortalecimento dessa importante prova para o sistema de justiça criminal. No mais, agradecer a oportunidade da fala e, novamente, boa noite aí a todas e todos. Obrigado, doutor Tales. Vamos passar agora às perguntas. Doutora Ana Cristina, quanto tempo fica um material sob custódia no local de armazenamento? Eu acho que essa pergunta aí é mais direcionada para a doutora Lena. Boa noite. Quanto tempo fica a perícia no local? Quanto tempo fica um material sob custódia no local de armazenamento? Na central de custódia, eu não sei responder, é variável de material para material, né? Tem o material da contraprova que fica, não sei responder a quantidade de anos que fica, que tem que ficar, né? E tem aquele material que depois é descartado, né? Sobre ordem judicial ou não sei responder. Talvez o doutor Tales, saiba responder com maior precisão do que eu. Talvez você saiba também, né, doutor Fernando? Havendo a citação aqui do meu nome, até autorização judicial, na verdade, né? Os materiais biológicos, o doutor Ricardo se referiu aí ao cadáver, e além disso, os materiais biológicos, amostra de sangue, órgãos que a gente examina para exames anatomopatológicos, eles têm uma viabilidade aí biológica de tempo, que nem justifica o armazenamento por mais tempo do que a sua viabilidade biológica. Mas, fora isso, via de regra, mediante autorização judicial para o descarte ou a destinação. Bárbara Amaral perguntou: o quão comprometida fica a perícia com um laudo indireto em casos de lugares que não possuem lugares próprios? Acho que ela está se referindo aí, talvez, um exame de corpo de delito, lesões corporais, não sei se foi isso que ela quis dizer com essa pergunta. Bom, será que é para mim também? O laudo indireto, ele é previsto em lei, né, e é baseado em documentação médica. Então, eu acho que ele fica menos prejudicado do que os laudos diretos, né? O laudo direto, até o corpo do periciado vivo, né, deveria ser preservado, né? Então, a vítima de uma agressão, de uma violência sexual, não deveria tomar banho, trocar de roupa, né, para chegar ao exame de corpo de delito. Agora, o laudo indireto, principalmente baseado em documentos, né, e no caso da medicina legal, em documentos médicos, né, então é previsto em lei, como qualquer laudo pode ser contestado, mas eu acho que ele fica menos prejudicado do que os laudos diretos, essa é a minha opinião. André Isaac, o que é preciso para ser auxiliar de necrópsia? Essa é fácil, né? Tem que aguardar um concurso público, né? Com vagas para a carreira e prestar o concurso público e passar, né? Dentro da polícia, assim funciona, né? Aqui na Polícia Civil não tem essa carreira mais, foi extinta, né? Então, o concurso seria para auxiliar o técnico administrativo de Polícia Civil, que até esse momento, né, está sendo destinado como técnico de perícias, né, auxiliar técnico de perícias, né. Agora, a intenção da Associação Mineira de Medicina Legal é recriar a carreira de alguma forma, né, para que esse técnico fique vinculado somente à medicina legal. Então, para ser auxiliar de necrópsia em outros estados, provavelmente concursados, e em Minas também o concurso para técnico administrativo da Polícia Civil, né. Doutora Ana Cristina, há algum procedimento que pode ser tomado para impedir decisões em sede de mandato de segurança para cremação antes da certeza que não se trate de queima de arquivo?
Não sei se a doutora Helena quer responder, se o doutor Ricardo quer responder sobre isso, o doutor Neges, se quiser falar, quem quiser responder, fica à vontade. Bom, da minha parte, o que eu posso dizer é que, em casos de crimes violentos, né, de morte violenta, perdão, não de crimes violentos, de morte violenta, a cremação do cadáver demanda uma autorização judicial, né? Então, há de se convencer o juiz de que todas as perícias necessárias à preservação das provas e dos fatos foram realizadas, só então é que se autoriza a cremação do cadáver. No caso de morte natural, essa autorização judicial não é necessária. Nada a acrescer à resposta brilhante que tudo abrangeu do doutor Ricardo Sávio. Antes de passar para a próxima pergunta, a doutora Naraí Paulino levantou a mão. Não sei se ela quer fazer alguma pergunta ou alguma consideração. Doutora Naraí? Me desculpe, foi sem querer. Foi, eu nem tinha percebido, desculpa. Tá bom, tá bom. Obrigada. Nada. Professor Fernando. Diga, doutor Neges. Quando, na minha fala derradeira, eu fiz referência a um informativo, já informativo do STJ, e o meu filho acabou de me encaminhar aqui, eu acho prudente e adequado, né, dentro da total legalidade, lealdade, melhor dizendo, aí de nossa discussão, da leitura, informativo 763 STJ, inquérito policial, busca e apreensão, quebra da cadeia de custódia, ausência de registros documentais sobre o modo de coleta e preservação dos equipamentos, violação à confiabilidade, integridade e autenticidade da prova, inadmissibilidade da prova. Vejo eu muito pertinente para o debate em questão, razão pela qual fiz essa ressalva muito pertinente para tanto no meu sentido. Com certeza, doutor Neres. Muito obrigado pelas suas colocações. Última pergunta que temos aqui, do Andrei novamente. Com um déficit tão grande de profissionais, por que é tão espaçada a execução de processos seletivos para tais vagas? Não sei dizer quem gostaria de responder. O doutor Ricardo, o doutor Tales, talvez. Acho que é uma questão de políticas públicas, né? O caso aí é uma mescla de interesse político público com a existência da própria vaga, né? Primeiro, tem que se ter a vaga criada em lei e ela estar disponível. E segundo, o interesse do administrador público em fazer concurso, né? Em prover essa vaga de forma mais rápida ou mais lenta, de acordo com o interesse administrativo do momento. Isso é o que eu imagino para responder essa questão. Doutor Tales. Doutor Ricardo, eu só queria, com a devida vênia, só acrescentar que, claro, que tem que haver, sim, o interesse aí da administração na realização, mas existe ainda o entrave legal em relação à lei de responsabilidade fiscal e o limite prudencial que foi atingido no final do ano de 2015. Então, não obstante a existência de vagas, o governo ele se sente autorizado a fazer a reposição somente das vacâncias que ocorreram após o final de 2015, tendo em vista o atingimento do limite prudencial da LRF. Obrigado. Gostaria só de dizer, muito bem lembrado, né? A questão financeira é absolutamente mandatória, né? Muito bem lembrado. Parabéns, doutor. Doutora Helena, quer fazer alguma colocação? Não, não quero, não. Eu concordo com o Tales, eu ia acrescentar exatamente isso. Tá. Antes de encerrarmos, gostaria de fazer um agradecimento público aqui ao nosso presidente da ABML-PM Nacional, doutor Josefran, que não só cedeu a plataforma hoje para a gente,
Mas, mais importante que isso, cedeu a Adriele, nossa secretária administrativa, que foi muito solícita e muito organizada em relação a esse evento, preparou tudo, organizou tudo para a gente. Eu acho que ela está por aí ainda. Estou aqui. Está aí, na escuta. Então, peço que você transmita os nossos agradecimentos ao doutor Josefran e transmito diretamente para você, Adriele. Nosso muito obrigado por ter ajudado a gente, né, nesse evento. Imagina, e pode deixar que eu falo com ele sim. Doutora Flávia Parabéns pelo Costa. evento, eles vão ficar muito felizes. Obrigado, Adriele, obrigado. Doutora Flávia Costa, para os encerramentos. Boa noite a todos. Nós agradecemos aos ilustres convidados, doutora Helena Lapertosa, doutor Négis Monteiro Rodarte e excelentíssimo doutor Ricardo Sávio de Oliveira. Gostaríamos de agradecer também à ABML-PM Nacional, especialmente ao professor doutor José Josefran, pelo apoio em todas as nossas ações aqui da ABML-PM Minas Gerais. O agradecimento especial, feito anteriormente pelo colega Fernando, é direcionado à gerente da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas Nacional, Adriele, nosso braço direito, responsável pelo funcionamento perfeito da nossa sessão, pelo funcionamento e execução dos trabalhos na plataforma e pela realização da primeira sessão clínica da nossa regional. Não poderíamos deixar de agradecer aos nobres colegas legistas, peritos, em nome do Dr. Thales Bittencourt, da doutora Naraí Paulino, Dr. Jordani Campos. Cumprimento, agradecendo a presença de todos. Agradecemos ainda ao Dr. Victor Vieira, à doutora Lívia Martins e a todos os participantes da nossa primeira sessão clínica. O agradecimento especial aos membros da diretoria executiva da BML-PM Minas Gerais, ao Dr. Rodrigo Tolentino, conselheiro fiscal, e aos membros da comissão científica, que brilhantemente coordenaram a execução dos trabalhos para que pudéssemos iniciar as nossas sessões clínicas. Por fim, esperando ter atendido as expectativas de todos e nos colocando à disposição para o que se fizer necessário, informamos que a Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas Regional Minas Gerais está à disposição dos peritos e legistas, dos operadores do direito de todo o judiciário. Esperamos contar com a presença de todos em nossas próximas sessões clínicas. Anotem nas agendas, as 3 próximas sessões clínicas acontecerão em 11 de abril, 9 de maio e 13 de junho. Boa noite a todos e muito obrigada. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Boa noite, parabéns a todos vocês. Boa noite, um abraço fraternal. Boa noite, parabéns aos organizadores.